Sair de casa antes do sol nascer e chegar depois dele se pôr. Quase não sobra tempo para o lazer e tarefas comuns do dia a dia. Essa é a rotina de milhões de brasileiros em escala de trabalho 6x1, que nada mais é do que trabalhar 6 dias da semana e folgar em apenas um. Essa dura rotina pode causar prejuízos à saúde, à vida social e até à vida conjugal do trabalhador. Diante dessa realidade, surge um movimento que diz: eu quero viver além de trabalhar, eu quero vida além do trabalho. O VAT, ele surge de uma demanda pessoal minha. Eu fiz um vídeo no TikTok, um desabafo contra a escala 6x1 e esse vídeo viralizou. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação para me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Gente, é uma escravidão moderna. Tomou de conta das redes sociais de forma muito rápida. E aí, nesse vídeo, eu faço uma convocação. Quando que a gente vai mudar isso? Quando que a gente vai meter o pé na porta e mudar essa realidade? E aí, com as pessoas chegando, eu criei uma comunidade no WhatsApp. E a partir dessa comunidade, a gente começou a formar o VAT. A pessoa tem que se doar para a empresa 6 dias na semana e ter só um dia para folgar? Isso para ganhar salário mínimo. A gente surge das redes sociais, do TikTok, os grupos de WhatsApp e as ruas, né? Então foi esse casamento, né? Ou seja, da mobilização que já estava sendo feita na internet, com milhares de assinaturas, e um pedido de diálogo com o mandato para apresentar o movimento. E de cara fiquei encantado com o que eles estavam construindo. Quando eu cheguei na Câmara lá atrás, tinha um debate muito mais forte de diminuição da carga horária, das 40 horas semanais. Esse é um assunto que ficou cada vez mais adormecido. Aí vem o movimento de vida além do trabalho, fim da escala 6x1, e reagita isso a partir da rua. Desde a Revolução Industrial, período em que o capitalismo se consolida como um modelo econômico predominante, a jornada de trabalho já era a pauta de reivindicação dos trabalhadores. Na ocasião, muitos trabalhavam até 16 horas por dia. Com o passar dos anos, essa jornada foi se adequando a cada época da sociedade. Hoje, a atual jornada vigente no Brasil, de 44 horas semanais, já se provou insatisfatória para a maioria dos trabalhadores, e a petição do movimento VAT pelo fim da escala 6x1 já supera a marca de 1 milhão de assinaturas. No início, eu criei meio que sem esperança, não vou mentir. Eu criei essa petição, né, fundei com o meu amigo João Vitor Félix, que é advogado e amigo pessoal meu. E aí eu criei e soltei nas redes sociais com uma assinatura que era minha. E aí joguei nos grupos, né, na época já tinha os grupos, e aí é por isso que eu crio a petição, porque eu falei, já que tem os grupos, a gente precisa de algo formal direcionado ao Congresso. E aí eu falei, vou criar uma petição pública, né, direcionado à Câmara Federal, que é onde tem o poder de mudar essa realidade. E aí eu criei, só tinha a minha assinatura, eu coloquei nos grupos. Na primeira semana bateu 50 mil assinaturas. Aí a partir desse momento eu falei, não, tem potencial para bater 1 milhão. Entre o povo, a classe trabalhadora, a aceitação é tremenda. Tanto é que tem mais de 1 milhão de assinaturas. Dentro da institucionalidade é de resistência, não tentando dar bola como se fosse uma questão que não pudesse evoluir, que não fosse sério. Ou seja, eles tentam descredibilizar. Agora, assim, dane-se se a institucionalidade está resistindo. O importante é ter peso, é ter força no povo. Se tiver força no povo, isso força a institucionalidade a uma posição política diferente, que eu acho que é exatamente o que o movimento está procurando fazer. Então, a escala de trabalho 6x1, o maior problema dela é a falta de tempo. Você não tem tempo para casa e você não tem tempo para estudar, para buscar algo melhor, se dedicar, ou até mesmo dentro daquela área ali do comércio, você não tem tempo para estudar, por causa do deslocamento, trânsito. Por falta de tempo mesmo, você não consegue buscar. Às vezes até aparece a oportunidade, ou a gente buscava a oportunidade, mas você não tinha tempo nem para ir se inscrever ou fazer um curso, porque são 8 horas durante 6 dias na semana.
Tristeza, insônia, falta de sentido para a vida, estresse, depressão, ansiedade e fadiga. Sabe o que todos esses sintomas têm em comum? Todos eles podem vir de uma vida profissional infeliz e estafante. Uma escala que é, humanamente difícil, complicada, para o trabalhador conciliar, ali com a sua vida, porque dentro dessa sociedade, do mercado capitalista, a lógica do mercado impede que o trabalhador tenha uma vida para além do trabalho, para fora do trabalho. Hoje em dia, a saúde mental é a pauta do dia, trabalhadores muito adoecidos, muitos casos de suicídio, muitos casos de adoecimento no e pelo trabalho, e mortes, relacionadas a tudo isso. Então, eu não fui diagnosticada com crise de ansiedade enquanto trabalhava nesse período, nessa escala de 6x1, mas eu já tive muitas crises nervosas. É muito choro, você fica exausta, trabalhava com público, então o público também é estressante, mas por você não ter folga e você não poder aproveitar a folga direito, não ter uma vida social equilibrada, isso mexe com o psicológico da pessoa. Ansiedade, depressão, burnout. Eu tive todas essas doenças causadas pelo trabalho. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu adquiri uma tremedeira de tanta pressão psicológica. Então, assim, e além de todas essas doenças, também tem as questões pessoais, acarreta em divórcio, porque acaba que o esposo e a esposa não se encontram, não tem tempo para ter vida além do trabalho, não vê os filhos. Eu fico pensando, toda vez que eu estou falando da escala 6x1, eu fico pensando principalmente nas mães, porque eu trabalhei 12 anos, eu nunca tive filho, não tenho gato, não tenho cachorro, não tenho nada, sozinho. Eu não conseguia viver. Agora imagina uma mãe com 3 filhos folgando apenas um dia na semana. Que tempo essa mãe está sendo mãe? As mulheres sofrem muito nessa escala, porque as mulheres, além da escala 6x1, tem a dupla e a tripla jornada, O machismo aí que mulher é que tem que fazer tudo de casa. Então, além de estar na escala 6x1, numa carga horária exaustiva, tem que chegar em casa e fazer tudo. A gente precisa de um trabalho. E mesmo com toda a correria, todo o esforço, uma hora ia chegar, sabe? É difícil, às vezes as pessoas falam assim, tem que sair do trabalho, você tem que buscar algo melhor. Mas não é assim, porque quando você está lá trabalhando tem um motivo. E se você está lá porque você precisa. Então, a gente vai tentando, buscando mesmo nessa uma folga na semana, ia buscar, estudar, se aperfeiçoar. E no tempinho livre que tinha em casa, para mudar. A redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 são pautas sensíveis a diversos setores da economia, o que faz as pretensões do movimento enfrentarem resistência nas casas legislativas do país. Na hora em que fizer esse tipo de proposta ridícula, tenha certeza, senhora presidente, vai quebrar mais de 40% das pequenas e médias empresas, inclusive aquelas que dão a maioria dos empregos aos brasileiros. Esse assunto é para nós muito caro, porque diminuir a carga de trabalho para o brasileiro, isso é uma loucura. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Eu acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Ninguém está falando sobre fechar comércio, que é isso que os empresários vêm usando contra o VAT, E não só os empresários, como os políticos que estão em Brasília para defender os empresários. É que a gente está propondo fechar o comércio. Apesar que, uma opinião particular minha, eu acho um absurdo um supermercado ficar aberto domingo até 22 horas, mas nós não estamos com essa proposta de fechar comércio. Nós estamos com a proposta de escala de revezamento. É simples, é contratar mais pessoas e fazer escala de revezamento. Alguém vai trabalhar de quinta a domingo?
que ele folgue segunda, terça e quarta, por exemplo, né? O Estado ele acaba sendo cúmplice, né, muitas vezes, desses crimes que acontecem contra os trabalhadores, né? Da mesma forma que muitos parlamentares se levantam contra o projeto, há também congressistas que apoiam a causa do movimento. E a redução de jornada sem a redução de salário é obviamente fundamental para garantir dignidade e uma vida além do trabalho, como o movimento diz, como para gerar emprego. Exatamente isso. Para combater o desemprego e uma lógica de superexploração, se reduz a jornada para garantir dignidade, salário e emprego. É uma medida para combater o desemprego. Não há dados exatos sobre quantos trabalhadores vivem sob a escala de trabalho 6x1, mas estima-se que seja a maioria dos contratos de trabalho vigentes. São milhões de famílias afetadas por uma escala que priva trabalhadores de momentos importantes de suas vidas. E para que essa e outras demandas virem realidade, uma coisa não pode faltar: a mobilização popular. O que eu acredito é num processo de mobilização como esse que está sendo feito na rua, que pressiona os parlamentares e que eles sintam que tem desgaste político se não acolhem a tese. Esse cara, se pressionado por um movimento de base e ele sinta que vai ter desgaste político se não votar a favor do fim da escala 6x1, ele muda a sua posição. Então, por isso, tem que ter esse tensionamento de fora para dentro. Eu quero dizer para a classe trabalhadora que todos os nossos direitos foram conquistados com muita luta. Nenhum direito veio porque um político é bonzinho, porque um empresário é bonzinho, nada. Tudo que nós temos hoje em dia, férias remuneradas, 13º, licença maternidade, entre outros direitos que nós temos, foram os trabalhadores que conquistaram. Só os grupos de WhatsApp não é suficiente, a internet ela é uma ferramenta poderosa, mas ela não é suficiente. A gente precisa casar com as ruas e a gente precisa continuar indo às ruas, reivindicando e futuramente fechar as ruas do Brasil pelo fim da escala 6x1. Eu gostaria do fim da escala 6x1, né? As pessoas têm que ter oportunidades melhores, elas têm que ter uma carga horária menor, elas têm que ser valorizadas no ambiente de trabalho, principalmente no comércio, que é muito puxado, e para elas não desistirem dela e que tudo no final fica bem. É trabalhoso, é cansativo, mas no final tudo fica bem.